General, que o título era Acabou o Debate. Né? Tipo, assim, não há mais dúvidas na comunidade científica mundial de que o tabagismo passivo é um fator de risco grave, causa uma série de doenças e que não tem nível seguro de exposição. É claro que nós, individualmente, a gente tem níveis de tolerância diferentes, né? Então, uma pessoa ela pode ficar exposta mais tempo, talvez ela não vá desenvolver nenhum problema. Outras pessoas elas podem, eventualmente, ficar expostas pouquíssimo tempo e já imediatamente ter algum problema cardiovascular, quer dizer, depende, é muito individual isso. E ainda não inventaram um exame para saber quem é quem não é. Exatamente. Isso ainda não foi inventado, existe uma né, Paula? forma super barata que elimina o risco, que é você não fumar em nenhum ambiente fechado. Ok. Bom, eu queria abordar um aspecto aqui que me parece bem relevante, porque eu tenho na minha casa, por exemplo, a minha esposa, se eu a convido para ir num restaurante, a um lugar onde ainda se fuma e as coisas não são como deviam ser, muitas vezes eu tenho problema, porque não tem outro lugar para ir. Então você disse que existe uma lei federal, mas existe também a problemática relacionada às leis municipais, estaduais, enfim. Coloca para a nossa população esses diversos níveis e como é que a gente deveria fazer para ser respeitado? Olha, existe uma lei federal. Em vários lugares existem até leis estaduais e municipais complementares, mas como é para o Brasil como um todo, vamos focar na lei federal, que a lei federal ela é suficiente para cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto cidadã, reivindicar o nosso direito a frequentar um ambiente livre de fumo. Isso está na lei, então, quer dizer, está num restaurante, vai reclamar com o dono daquele estabelecimento. A obrigação é dele de cumprir a lei. E nós, como cidadãos, podemos reivindicar isso. E também cobrar das autoridades a fiscalização. Né? Claro que tudo isso com educação, com gentileza, não é o caso de provocar uma briga, mas é o caso de falar, olha, existe uma lei, não está sendo cumprida, por favor, tome uma providência, ou vou entrar em contato com a vigilância sanitária, que tem a obrigação de fiscalizar. Ou seja, a gente, enquanto cidadão, a gente pode fazer muita coisa no nosso dia a dia que vai ajudar a mudar esse contexto. Conta para mim, você já levou muito desaforo aí, não? Não, assim, porque eu acho que é um pouco da abordagem. A gente precisa, claro, tomar um certo cuidado de não achar que é uma guerra entre fumante e não fumante, porque isso em absoluto não é. Né? E o mais importante é a conscientização. O mais importante é a conscientização. É claro que o fumante precisa entender que ele tem o direito de fumar, que é muito que se alega, isso é sem dúvida, mas a gente sabe que é uma dependência, que não é fácil para o fumante largar, então ninguém tem que ficar falando desaforo para o fumante. Mas o fumante também tem que entender que tem locais inadequados para ele fumar, que ele tem que procurar uma área ao ar livre. Então, e é claro que essa relação tem que ser educada, né? Um respeitar o outro, os limites do outro com educação. A seguir, um dos programas da série Caleidoscópio. 28 de dezembro de 1895. Esta data marca o nascimento de uma das artes mais cultuadas do mundo, o cinema. E a confraternização do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia com a presença do reitor da UNAMA, Antônio Vaz. Em instantes. De volta com o Espaço Universitário, vamos de Caleidoscópio. 28 de dezembro de 1895. Esta data
marca o nascimento de uma das artes mais cultuadas do mundo, o cinema. Em 106 anos, a sétima arte tem proporcionado sonhos, encantos e emoções a crianças, jovens e adultos através de grandes filmes, estrelas e diretores. Pesquisadores franceses e estrangeiros trabalharam com empenho para que um velho sonho fosse finalmente realizado: a reprodução do movimento dos seres vivos na forma de imagens pintadas ou fotografadas. Mas o grande mérito foi de dois franceses. Tudo começou quando os irmãos Louis e Auguste Lumière conseguiram projetar imagens ampliadas numa tela graças ao cinematógrafo, um invento equipado com mecanismo de arrasto para a película. A primeira demonstração pública e paga do que uma espectadora chamou de um moedor de imagens foi no subsolo do Grand Café, no Boulevard des Capucines, em Paris. Desde a primeira exibição pública do filme A Chegada do Trem na Estação, os espectadores reagiram espantados. A cena vista hoje parece muito simples. Um trem surge ao longe e entra em uma estação, vindo em direção à câmera. Na época, não houve quem não se assustasse pensando que o trem fosse atravessar a tela, invadir a sala e atropelar o público. Os irmãos Lumière talvez não tivessem consciência de que haviam criado um importante meio de expressão, pois chegaram a dizer que o cinema era uma invenção sem futuro. Ainda no século XIX, o cinema começa a engatinhar como arte pelas mãos de outro francês, Georges Méliès, um ilusionista que percebeu a potencialidade da câmera de filmar e se tornou o pai da ficção científica e dos primeiros efeitos especiais. A alteração de várias dimensões do plano com a câmera, seja aproximando, afastando ou enquadrando os atores. Esta é uma das técnicas cinematográficas utilizadas no início do século XX pelo diretor americano David Wark Griffith. Em 1908, Griffith estabeleceu os fundamentos da montagem narrativa no cinema, com o objetivo de captar diferentes tensões dramáticas, introduzindo novidades ao inventar o plano médio americano, o flashback e o travelling. Esses fundamentos foram considerados um marco na história do cinema. No filme O Nascimento de uma Nação, Griffith utilizou estas técnicas. Os planos curtos, a alternância de cenas e os closes intensificaram a narrativa de uma história complexa com um grande número de atores. Griffith ainda queria elevar o cinema mudo à mais alta de todas as categorias, o cinema de arte. O filme Intolerância trata do direito à liberdade de expressão, mais voltado aos protestos provocados pelo nascimento de uma nação. Para Griffith, a câmera era apenas um aparelho registrador. As técnicas por ele criadas estabeleceram novos rumos à linguagem cinematográfica. O movimento expressionista marcou a história do cinema, assim como foi na pintura, literatura, poesia e no teatro. Ele substitui a transparência narrativa por um caos fundamental. O expressionismo influenciou principalmente o criativo cinema mudo alemão da década de 20. A criação da estética alemã, ao contrário do impressionismo, se refere a uma visão deformada do real, de acordo com as normas subjetivas do artista, elaborando um universo diferente, próximo da alucinação. É a volta do romantismo ligado à angústia trágica de nossa época. Os estranhos cenários, os temas sombrios e as distorções de rostos e ambientes caracterizaram esse movimento. O filme O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido em 1919 por Robert Wiene, teve grande destaque por sua construção descontínua, impressionando bastante os espectadores. A partir daí, o estilo bizarro faria parte do cinema alemão, até a véspera do cinema falado. Convictos de que o expressionismo era apenas uma forma teatral aplicada ao cinema, dois mestres alemães, Friedrich Murnau e Fritz Lang, optaram por novas vertentes, como o realismo psicológico e o realismo social. Importantes obras cinematográficas foram dirigidas por Murnau, como Nosferatu, O Vampiro de Düsseldorf, de 1922.